Povo querido, esse vídeo que você vai assistir agora é parte de uma live, mas o conteúdo ficou muito bom e de muito ensinamento, então eu quero compartilhar. É por isso que eu não vou estar olhando para a câmera o tempo todo, mas eu super recomendo, porque é um assunto muito importante para todo mundo. Não tem ninguém que não tenha passado por essas situações aqui e que não precise aprender. Deus abençoe. Opressão e influência. Quem já não foi atingido através dessas estratégias de Satanás? Qual de nós pode falar, eu nunca passei por nada disso? Só se não tiver entendimento algum e estiver tão enganado pelos demônios que nem percebe que muitas foram as vezes que foi atacado. Como que um demônio me ataca se eu já faço parte do reino do Senhor? Não são perguntas que se você parar, você diz, meu Deus, e agora? Não é verdade? Eu já aceitei Jesus. Eu faço parte do reino do Senhor. Já fui transportado para cá. Saí das trevas. Por quê e como que os demônios me atacam? E como isso acontece? Como isso acontece na prática? Não é verdade? Muitas pessoas elas ficam olhando como se estivessem olhando para um sonho, para algo que seja um filme. Mas não, é real, é verdade. Não existe nada mais real do que o mundo espiritual. O espiritual gera o natural, não ao contrário. A terra, os homens, tudo que a gente conhece e vê, não foi gerado foi gerado pelo espiritual. Então, vamos colocar dessa forma. O mundo espiritual é bem mais real do que pessoas imaginam. Tanto no que se trata do Todo-Poderoso, do nosso Senhor, como também do reino das trevas, que é preparado, sim, orquestrado. Muita coisa contra a minha e a tua vida. O nosso propósito é aprender a nos defender no dia a dia, aprender orações poderosas, aprender a discernir, aprender a ter conhecimento através de sinais e sintomas. Sintomas, como assim, pastora? Sintomas. Sim, quando você aprende sobre os sinais, os sintomas da batalha espiritual, você não precisa cair para saber que o mal está te atacando. Você consegue se precaver. Essa é a palavra certa. Mas, pastor, se eu já estou dentro de uma batalha, você vai aprender a sair, em nome de Jesus. Como acontece a opressão e por que ela acontece? Qual é o motivo dela, o objetivo dela na ação diabólica? O que os demônios querem com a opressão? Você viu o vídeo, não viu? Pastor, eu não vi o vídeo. Então você tem que ir lá e assistir o vídeo para você entender parte do que eu vou falar aqui também. Escute o que eu vou falar. Opressão é uma pressão externa. Opressão é a ação dos demônios ainda do lado de fora, trazendo sobre aquela pessoa algo que vai sobrecarregar ela, vai lhe tirar as forças, vai esvair suas forças, vai fazer ela se sentir mal, vai fazer ela sentir peso, angústia muitas vezes, medo e tudo mais. Por quê? Porque a presença de demônios causa tudo isso. Da mesma forma que a presença do Espírito de Deus, do Senhor Jesus, nos causa paz, alegria, coragem, ousadia, a presença dos demônios nos causam coisas que são características das trevas. Quem já foi oprimido sabe disso. Dói tudo, dói os ossos, não consegue nem levantar da cama, não tem perspectiva, parece que está tudo nublado, parece que não tem luz. E agora ela vai acordar cansada, com sensações estranhas. E isso é o começo do ataque. Porque a opressão pode chegar a levar à depressão profunda, por exemplo. Vai chegar a consumir ela de uma forma que ela não compreende. Porque ela tem sensações que ela não entende o porquê que está ali. Porque demônios estão se aproximando e cercando ela. Ela está cercada. E quando os demônios cercam ela, o Espírito de Deus não pode fluir. Você está entendendo? O Espírito de Deus não pode fluir. E essa pessoa vai se sentir atormentada, perturbada. Mas esse é só o primeiro passo do processo. Esse é só o primeiro ataque que está orquestrado e que tem um alvo, ou melhor, que tem um objetivo. Os demônios têm um objetivo. Quando essa pessoa está estagnada, quando ela já não aguenta mais, ela está vulnerável espiritualmente,
Ela já parece que não tem mais força para orar, para jejuar. Quem tem vontade de orar, jejuar? Meu Deus, quando eu escuto uma palavra, parece que arde em mim, mas chega na hora de fazer, não consegue. Você quer orar, você quer... Meu Deus, eu quero ler a palavra. Quando você pega a palavra, parece que você mergulha, mas chega no outro dia, você não consegue mais. Isso faz parte do ataque de opressão, aonde tira a força espiritual da pessoa, com o objetivo de alienar a fé dela, alienar a vontade dela. E depois, o que acontece, pastora? Meu Deus, gente. Quando a gente entende esse processo, Satanás não tem mais vez. Porque o diabo, ele é um derrotado em nome de Jesus. Mas ele é um derrotado na vida de quem tem entendimento e conhecimento. Não é derrotado na vida de todo mundo. É na vida de quem tem entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecer assim, ó. Não é simplesmente ter uma teoria, aquela coisa mirabolante. Não. É conhecer o mundo espiritual para poder se defender. Amém? E qual é o segundo passo da ação dos demônios para roubar essa pessoa que já está em situação de opressão? A influência. A influência é os demônios começar a sugerir para ela pensamentos e sentimentos. E lembra que eu falei que ela já está vulnerável porque ela foi sugada das suas forças? Ela tem uma tendência a se prostrar e deixar ele direcionar. É isso mesmo. A influência é uma sugestão dos demônios na mente e no sentimento. É quando começa a vir aquela novela, os pensamentos são vagos, já não consegue mais ter foco espiritual, já tudo parece, sabe, ver aquela coisa de altos e baixos. Aí um dia tá bem, outro dia tá mal, aí começa a ter desejos, tentações, vontades do passado começam a vir. E, ao mesmo tempo, começa a ausência das vontades que o Espírito de Deus colocava. Você está entendendo a seriedade disso? Mas ainda é o início do processo. Por quê? Porque os demônios estão agindo de fora para dentro. Eles ainda estão trabalhando para derrubar essa pessoa. Porém, quando uma pessoa está em estado de influência, ela já está agora muito mais vulnerável. Por quê? Porque a opressão foi uma ação para que fosse aberta a brecha para a influência tomar conta. E a influência tem o dever de abrir porta agora para outra coisa entrar. Pastora, que personagem que viveu opressão? Vamos pegar lá no passado, Saul. Saul começa ungido e termina possuído. Ele começa oprimido, a ponto de Davi ter que vir e tocar harpa para ele conseguir se sentir melhor, para aquelas trevas sair e ele sentir um pouco de paz, de refrigério. Segundo passo, ele passa para a influência, que traz ao coração dele inveja, ódio, ciúmes, na mente dele, desejo, programa ali para ele matar. Ele começa a visualizar, a ponto dele tentar matar Davi. Mas Saul não tentou só matar Davi, ele matou várias pessoas por causa disso. Porque os demônios estavam atingindo ele. E daí, pastora, para onde que ele foi? Para o espaço espiritual aberto para os demônios, pela opressão, pela influência, para a possessão. Possessão, pastora, não é aquele negócio que a pessoa passa mal, ela cai no chão, ela vomita e ela diz, eu não sei o que aconteceu. Não. Isso aí está endemoniado, que você vai aprender sobre isso. A possessão é quando demônios começam a controlar definitivamente ou momentaneamente tanto a mente, as emoções e o corpo. E vai tornando cada dia o espírito mais enfraquecido, porque lembra que eu falei que os demônios têm um processo, eles têm um objetivo? É isso mesmo. E quando a pessoa chega em estado de possessão, ela não tem mais controle em determinados momentos. A palavra diz que Saul chegou um momento que um espírito imundo se apoderou dele. E aí ele começou a ter sintomas de surtos, mais ou menos isso talvez, de ira, de ódio, de mágoa, de tentar matar. E de repente ele falava, olha o estado do homem, olha o estado. Estava tentando matar Davi, ele disse, Davi, meu filho, olha.
Quem está entendendo? O ódio, a raiva, a prostituição, o desejo tão dentro da situação que a pessoa não consegue fugir. O próprio Davi, acontece a mesma situação, vai caminhando até o momento que fica possuído por um desejo que ele não consegue mais evitar. E aí nós vamos para o Novo Testamento, Pedro, que passou por situações, Judas e tantos outros, Ananias, Safira, e a gente tem assim, ó, pastor, como assim? Então, a libertação tem vários, sim. Muitas pessoas foram enganadas pela religiosidade. Quando foi dito, ó, não tem nada na Bíblia. Libertação, batalha espiritual, não, é coisa da Bíblia. Só que quem não entende precisa fazer os outros acreditar que também não é real. A palavra fala que a possessão é quando há domínio da parte dos demônios, tanto na mente como no emocional e até mesmo no corpo com setas. Pessoas que ficam doentes. Sim, pessoas que um dia está doente, outro dia não está, um dia tá sempre, sabe? A impressão que o corpo dela é aberto para o ataque. A mente dela, um dia ela está bem, um dia ela está mal, ela ainda está no processo de ser dominada completamente, mas ela já tem muitos momentos de estar fazendo coisas que os demônios querem e não que ela gostaria de fazer. Só uma pausa aqui no nosso vídeo para te fazer uma pergunta. Olha aqui embaixo e vê se você já é inscrito no nosso canal, porque aqui toda semana nós estamos falando e ensinando sobre batalha espiritual. Então se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Deus abençoe. Então Saul, que é o nosso exemplo aqui, ele é tomado pela influência dos demônios. Os demônios dominam a mente dele por momentos. Os demônios dominam o sentimento dele por momentos. E sabe o que é pior? Os demônios vão conduzindo ele para quê? Para o pecado e para algo ainda pior, que eu vou te falar daqui um pouquinho. Algo pior do que o pecado relacionado a matar, a inveja, o ódio, a mentira, a prostituição. Tem coisas que Satanás querem mais e são piores do que essas. Agora pensa uma pessoa oprimida, influenciada, perturbada, possessa. Possessa é quando há uma dominação. Agora ela vai procurar um emprego. Quem chega antes dela no lugar que ela precisa do emprego? Uau! Pastor, agora entendi. A porta já está fechada. A oportunidade já foi tirada. Porque a perturbação dos demônios vai roubar ela. A mesma coisa no relacionamento. A mesma coisa é no casamento. É com os filhos. Aquilo vai estar roubando ela nas circunstâncias da vida dela. E você entendeu agora, então, que se uma pessoa... Vou dar um exemplo para você entender. Um homem casado. Ele sabe que se ele pecar, ele vai destruir tudo que ele construiu, não é verdade? Mas ele está num desejo de adultério. Aquilo é tão forte que parece uma droga. E parece que ele não consegue sair dali. Aquilo ali. Aí ele cai. Quando ele cai, ele mesmo se sente um miserável. Quem estava no controle era ele? Não. Um demônio estava no controle do seu emocional e do seu mental. Momentaneamente, porque a partir de que o demônio colheu aquilo que queria, muitas vezes vem um momento de razão, porque a misericórdia do Senhor é operante. E aí nós temos aí o quarto estágio dessa ação, que é o endemoniamento, que é muitas vezes aquela pessoa que agora ela fica endemoniada, ela fica louca. Ela fica completamente louca. Ela perdeu, ela está lá em um estado que ela não tem mais nenhum momento de domínio, ela não tem nenhum momento de escolha. Agora o corpo dela é uma casa de demônios, onde o gadareno era um homem endemoniado, possuído por uma legião. Olha só, ele era um homem endemoniado que foi possuído por uma legião, gente. Nossa, isso aqui é muito forte. Aí nós temos, por exemplo, a possessão local, que era aquela mulher encurvada. Possessão. Mas ali já havia, um demônio já tinha se localizado. Aonde que se localizou? Em parte do corpo físico dela. A mente dela era totalmente normal. Mas as costas dela encurvou, o demônio encurvou ela. Havia uma doença de ordem demoníaca. Mas se você lembrar do personagem que nós estamos trabalhando hoje, que é Saul,
Saul nunca espumou, Saul nunca caiu, Saul nada. Mas ele fazia exatamente o que os demônios queriam que ele fizesse, a ponto de os demônios chamar ele para cultuar eles novamente através da feitiçaria. E o último ato de Saul, o suicídio. Então, volta a falar. Muitas vezes a opressão, a influência, vai levar pessoas ao pensamento de suicídio. Da mesma forma que uma pessoa pode ser levada ao pensamento, ao sentimento de se prostituir, de usar droga, ela pode ser levada também ao pensamento da morte. Pastor, quer dizer que muitas vezes a vontade de pecar nem é minha? No sentido de escolha? Isso é demônio. Então, se eu vencer os demônios, isso aqui vai embora? Isso mesmo. E o Espírito de Deus vai ter lugar. E agora o teu sentimento e os teus pensamentos vão ser completamente diferentes e opostos. Como vencer? Pastora, eu me sinto oprimido. É como nada desse certo na minha vida. Estou sendo pesado. O que eu faço? Pastora, a minha mente é um bombardeio. Se as pessoas imaginassem o que eu penso, o que eu sinto, graças a Deus que ninguém enxerga a mente e o sentimento um do outro. Só pelos resquícios, aquilo que não se consegue esconder, não é verdade? Gente, primeiro, usar a palavra como um instrumento de guerra e como, vou colocar de uma forma mais simples para você, como um espelho. Uau! Você já fez isso? Você já usou a palavra de Deus como um espelho para a tua própria vida? Pastora, não consigo entender o que a senhora está falando. A palavra está cheia de personagens que viveram coisas que a gente vive. E eles tiveram um fim. Saul, por exemplo, eu tenho ódio, tenho raiva, estou magoado, tem momentos em que eu não me controlo. Eu olho para personagens para ver qual foi o fim e me autoavalio com quem eu pareço. E eu agora começo a entender e eu começo a perceber as batalhas em mim mesma. Eu não posso achar que estou cheia do Espírito Santo se eu pareço mais com Judas. Eu não posso. Eu tenho que entender que existe uma batalha e eu preciso vencer. Então, encarar que eu tenho uma batalha. E agora eu vou procurar a área em que os demônios mais militam contra a minha vida. Se é na minha mente ou no meu sentimento. Se eu estou sob ataques no meu físico. Então, eu vou me autoavaliar. É a primeira coisa. E se você não consegue lembrar, pega um caderninho e vai anotando. Faça um histórico da tua real situação. Isso aqui é uma das coisas que precisa fazer. Use a palavra contra os ataques espirituais. Como eu faço isso, pastora? Ore a palavra. Ore textos bíblicos. Para que o mundo espiritual, essa é a palavra de Deus, entenda que você está usando a palavra de Deus com poder e autoridade para a defesa. Como é que eu faço isso, pastora? A palavra diz que o Senhor Jesus tem paz para mim. Então, tudo que é teu, demônio, eu não aceito. Eu não concordo, porque eu estou requerendo pela palavra as promessas para a minha vida. E isso tem que ser um hábito para você. Orar a palavra. Segundo, resista o diabo. Primeiro, você se sujeita pela palavra. Você começa a ter um posicionamento, atitudes, porque a tua mente ainda entende que aquilo ali não é bom, aquilo é maligno. Então você se posiciona. Eu estou sentindo vontade de pecar, mas eu sei que não é para fazer. Em nome de Jesus, sai de perto de mim, demônio. Não é, pastor, mas eu não tenho autoridade. Você não tem, mas o nome de Jesus é poderoso. Os demônios não gostam de ouvir o nome de Jesus com fé, ainda que seja uma fé de clamor, uma fé de quem está desesperado tentando sair do cativeiro. Em nome de Jesus, se afaste da minha casa. Eu não te aceito, porque eu quero essa área que você está atacando agora. Eu quero consagrar o Senhor, porque a palavra diz isso, que eu pequei, sim, eu te alimentei ontem, mas eu me arrependo. Jesus, me perdoa.
Isso é orar a palavra. Isso é usar a palavra contra os ataques. E resistir ao diabo, depois que você se sujeita, agora eu vou resistir ao diabo. Agora eu já tomei a decisão. Eu não vou chegar como alguém que está ali para mandar o demônio sair, como se eu tivesse, nossa, muita autoridade. Eu estou falando de batalha por você, não é pelos outros. Você não vai chegar ali como aquele que expulsa o demônio. Não, você vai chegar ali como aquele que quer sair, muitas vezes, dos ataques. Você vai falar, em nome de Jesus, bata em retirada. Senhor, me reveste, me dá graça, me dá autoridade. Você vai se defender. Fale com Deus, converse com Deus. Satanás gosta, ama gente de boca fechada. O diabo gosta de gente com os olhos fechados e com a boca fechada. Vigiar. Vigiar. Você lembra que eu falei que os demônios vão trabalhar nas circunstâncias em volta de você? Você vai começar a vigiar. Sabe aquela pessoa que encosta do teu lado e começa num trololó? Você vai falar, opa, a murmuração, por exemplo. Aí encosta do teu lado e começa, blá, 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 blá. Você olha e diz, opa, é demônio. Em nome de Jesus, eu estou lutando. Estava apanhando até ontem. Adorar o Senhor. Como assim, Jesus? Meu Deus, você vai adorar, você vai começar a falar palavras abençoadoras, glorificar o nome do Senhor. Você vai abrir espaço para o Espírito de Deus fluir através de você, quebrando essas barreiras em volta também.